ouviu falar na campanha Dezembro Laranja? Pois é, ela fala sobre o câncer de pele. Uma data, muito importante para a gente começar a trabalhar campanhas de conscientização para a prevenção desse tipo de doença. E para conversar com a gente sobre o assunto, hoje o nosso convidado é o Dr. Éder Alves, radio-oncologista aqui do Instituto Radion. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Olá, Caroline, por nada. É muito bom estar aqui para poder esclarecer um pouco sobre essa doença tão comum. Doutor, fala-se muito, do câncer de pele, das estatísticas dessa doença. Qual é o cenário que a gente tem aqui no Brasil? O câncer de pele não melanoma, eu já explico qual é a diferença entre um e outro, é o câncer mais comum no nosso país. É um país tropical, com grande exposição solar. A gente tem uma frequência extremamente alta na população, tanto pela questão solar, quanto pelo próprio órgão em si. A pele é o maior órgão do corpo humano. É um tecido bastante extenso que recobre todo o nosso corpo. Em qualquer ponto desse tecido, desse órgão, pode se desenvolver o câncer de pele não melanoma ou mesmo o melanoma. Quando a gente vê uma estatística oncológica, por exemplo, de câncer de mama e de próstata dos meses das campanhas que acabaram de passar, eles sempre vão dizer, olha, o tumor de mama é o tumor mais prevalente, exceto o câncer de pele não melanoma na mulher. O tumor de próstata é o mais prevalente, exceto o câncer de pele não melanoma. Quem é esse câncer de pele? A gente tem no câncer de pele não melanoma dois subtipos comuns, um chamado carcinoma basocelular e um outro chamado carcinoma escamocelular. Tem algumas diferenças pequenas, mas basicamente são lesões de pele devidas à exposição solar excessiva e pelo tipo de pele, pelo fototipo de pele de cada pessoa. As pessoas mais claras, mais brancas, têm uma tendência maior a desenvolver essas lesões induzidas pelo dano repetitivo da radiação ultravioleta do Sol. E o Sol é o único fator de risco para esse desenvolvimento de câncer de pele? Não. Qualquer exposição a radiações, a radiação ultravioleta, o tipo de pele, como eu disse, é um fator de risco muito relevante. Eu venho de outra região do país, eu sou de Minas, e eu sempre comento com os meus pacientes com câncer de pele que eu vejo muito mais câncer de pele aqui do que eu via lá. Aqui a colonização europeia é muito intensa, então a gente tem muito filho, neto ou próprio colono europeu que trabalhou na lavoura aqui, e aí agora, quando eles estão numa idade um pouco mais avançada, a gente vê eles desenvolvendo vários e vários tumores de pele. Além de se levar em conta a exposição solar, há alguns anos ninguém sabia ou ninguém levava em conta a questão da importância da proteção com filtro de proteção solar ou com o próprio camisa de manga comprida, chapéu, boné, para se proteger quando a exposição solar é mandatória em quem vai trabalhar na lavoura, por exemplo. E hoje, graças aí às tecnologias disponíveis, já existem até muitas roupas com proteção, solar, e isso é muito importante a gente falar, porque todo cuidado no passado, eu lembro da minha mãe dizendo que passava alguma coisa com figo no corpo para ir tomar sol, para se bronzear, e hoje a gente vê assim, que o quanto isso era perigoso. E a gente acaba vendo essa manifestação hoje. O câncer de pele ele é por exposição cumulativa, então a paciente vai se expondo, e aí quando ela desenvolve o câncer de pele, é na idade geralmente mais avançada, mas nem sempre. Pessoas jovens também podem desenvolver o câncer de pele. Vamos voltar só um pouquinho, doutora. A gente falou então de dois tipos ali principais, o melanoma e o não melanoma. O melanoma mais grave, ele pode levar a uma consequência e acabar levando o paciente a óbito? Sim, o câncer como o não melanoma, que é o mais comum, eu costumo dizer aos meus pacientes que é uma doença bastante indolente, que muito raramente se espalha no corpo, dá metástase ou raízes, no termo popular. Muito raro isso acontecer, não que seja impossível, mas é raro. O grande problema do tumor não melanoma é o paciente, se ele deixar a lesão ir crescendo ao longo dos anos, ela pode causar um defeito anatômico estético muito relevante. Então, alguém que tem uma lesão na orelha, no nariz, e ela levar alguns anos para procurar um médico, talvez quando ela chegue a cirurgia corretiva ou mesmo uma rádio curativa para essa lesão vai causar um defeito estético muito grande. Eu já vi paciente chegar quase sem nariz, porque ele deixou a doença aí progredindo,
Ela tem uma progressão local lenta, mas que pode acontecer. Então, se o paciente demorar muito tempo a chegar, e como o que a gente mais expõe ao sol é o rosto, mão, então é muito comum o paciente ter uma lesão na face, no nariz, na orelha, e aí quando ele vai procurar auxílio, talvez a correção cause um defeito estético relevante. O melanoma é uma doença diferente, de comportamento biológico diferente. Geralmente são manchas na pele, são manchas negras na pele, raramente manchas não negras, muito mais comum uma mancha negra. Geralmente é uma mancha irregular, com vários tons de negro na própria mancha, ou que fica sangrando de vez em quando. Esses são sinais de alarme. Tem muita gente que tem vários nevos, nem todo nevo é melanoma. Mas paciente com vários nevos é bom fazer um acompanhamento frequente com um dermatologista para que ele avalie qual deles ou se existe algum deles sob risco de ser ou se tornar um melanoma. O melanoma tem um poder de se metastatizar, né, de causar metástase extremamente grande. Então, é uma doença que espalha para o pulmão, para o sistema nervoso central, fígado, de uma forma precoce. E os tratamentos são bastante dispendiosos. Até há pouco tempo a gente não tinha um tratamento muito efetivo para melanoma metastático. Hoje a gente até tem, mas ele custa bastante caro e o SUS, por exemplo, não fornece. Então o paciente de SUS não vai conseguir acessar um tratamento efetivo para melanoma. E quando eu digo efetivo por um tempo, não curativo, pensando no cenário metastático. Entendi. Então o melanoma é uma doença de pele diferente, ela é agressiva, ela pode metastatizar. Então qualquer pessoa com uma mancha escura, uma mancha irregular, uma mancha que sangra, deve procurar um dermatologista o mais rápido possível. E os sinais de alerta são essas manchas possíveis? Sim, no melanoma a gente tem os critérios básicos de alarme são justamente esses que eu citei. Diferentes tons de cor na lesão, bordos irregulares, crescimento da lesão e sangramento da lesão. São os sinais de alarme do melanoma. O não melanoma são doenças diferentes, são geralmente lesões mais, parece uma crosta, a gente chama de lesões peroláceas, então não são lesões negras, mas que também podem ficar coçando ou sangrando eventualmente. Então qualquer lesão de pele que sangre é algo errado. Qualquer lesão de pele que está incomodando, há algo errado, seria interessante procurar um especialista. Mas não é algo que vai ser descoberto, por exemplo, no exame de sangue? Não tem nenhum desses dois, nem em estágios avançados. Assim, as lesões de pele devem ser o autoexame, o paciente cuidar, ver as suas lesões, acompanhar os seus nervos ou qualquer lesão actínica de exposição solar, deve ser acompanhada por um profissional. Doutor, e hoje o Instituto Radion se posiciona aí como um dos centros oncológicos com tratamentos mais modernos, né, de todo o Brasil. Como que a radioterapia avançada veio contribuir para a eficácia do tratamento do câncer de pele? O câncer de pele ele é eminentemente cirúrgico. Tá? O primeiro passo sempre deve se pensar numa cirurgia, porque ela é a melhor forma corretiva de eliminar a doença com menor probabilidade de recaída. Você vai tirar um quadrante ali da pele mesmo de estar essa lesão. Você tem que tirar a lesão com margens. Todavia, como eu estava dizendo, a face é um lugar comum de lesões. Então, às vezes, uma cirurgia com margem necessária na face vai causar um defeito estético muito grande. Nesse cenário, a rádio pode substituir a cirurgia com bons resultados, principalmente no paciente mais idoso. Então, um paciente mais idoso que não tem condição cirúrgica ou que vai causar um defeito de alguma forma, a rádio pode sim suprir com bons resultados a cirurgia. Ou a rádio ajudar a cirurgia. Quando a cirurgia não consegue ser feita com uma margem adequada, ou seja, o cirurgião foi muito econômico justamente para evitar um defeito estético, a rádio pode complementar o resultado da cirurgia, diminuindo a chance da doença voltar. Tá? Principalmente no não melanoma. O melanoma já é uma doença eminentemente cirúrgica e a rádio atua só num cenário de doença mais avançada. E para a gente terminar então, doutor Éder, o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho do que não dá para deixar passar, né? Prevenção. Sim. O mês de dezembro, laranja, né? Interessante pelo início do verão, exposição solar. O grande segredo da prevenção do tumor de pele é se proteger do sol, é usar protetor solar, é se expor nos horários de menor intensidade solar. Existe uma estatística de que o paciente que tem um câncer de pele, 80% desses pacientes que tiveram câncer de pele vão ter um segundo não melanoma. Por quê? Porque geralmente isso depende de fatores que já estão laterais, de que ele já se expôs. Tá? Então, não que isso impeça ou
não qualifica o paciente para continuar se protegendo do sol. Tá? Então, um histórico de exposição já vai deixá-lo muito suscetível. Se ele continuar se expondo, ele vai ter 2, 3, 4, 5 tumores de pele. Tá? Então, a exposição solar, o cuidado com a exposição solar é o ponto-chave. Talvez por isso dezembro seja um mês interessante para a gente pensar nisso. Então, se expor com cuidado nos horários de sol de menor intensidade, usar protetor solar sempre que for se expor ao sol. Pessoas com pele clara devem usar protetor solar diariamente, como um hábito, principalmente na face, nas mãos, o que ficar exposto ao sol. Mesmo está chovendo, em qualquer cenário, a radiação ultravioleta ultrapassa as nuvens, então deve-se usar proteção solar. E se você for realizar atividades no sol, ou a praia, ou piscina, a cada 1 ou 2 horas repor o protetor solar, porque é uma doença séria, é uma doença talvez não de uma evolução não tão maligna quando a gente exclui o melanoma, né? Mas é uma doença que vai incomodar, vai causar algum transtorno para o paciente do ponto de vista estético, basicamente. Já existe, né, uma fiscalização em relação aos centros de estética, salões de beleza, em relação à cama de bronzeamento artificial, mas a gente sabe que muitos ainda praticam, né? Escondidinhos, ali eles estão tentando. E essas camas de bronzeamento, elas são ainda mais perigosas do que o próprio sol? É que elas também têm radiação ultravioleta e hoje, ainda mais na clandestinidade, qual é o controle de qualidade que elas apresentam? Quem é que apresenta a manutenção dessas máquinas? Quem é que faz a aferição da quantidade de radiação? Tá? Então, uma coisa que já era perigosa na clandestinidade é ainda mais. Tá? Porque ninguém, o Inmetro ou ninguém, não tem um setor, vigilância sanitária, ninguém consegue vigiar o que é clandestino. Tá? Então, uma máquina que já deveria ser muito bem vigiada, agora não é nada vigiada. Então, qualquer erro de calibração pode causar danos muito relevantes. Acho que para esse mês a lição que fica é que ser bonito, né, é ser saudável. Porque isso, bronzeado é bonito, bronzeado fica legal, mas dá para se bronzear usando protetor de forma cautelosa, de forma gradual e tem que se cuidar. Depois um tumor de pele, principalmente se for um melanoma também depende muito da exposição solar e do fototipo de pele da pessoa. Pessoas claras têm mais. Se o melanoma é uma doença muito triste, é uma doença de evolução muito, muito rápida e muito ruim. Com certeza. Doutora, obrigada por esclarecer essas dúvidas, por participar e por ajudar nessa corrente do bem, né, de trazer informação, a informação que salva vidas, né? Claro. Eu que agradeço o convite e se adequem à campanha e vamos todo mundo nos proteger do sol. Com certeza. Então, pessoal, fica a dica, férias com segurança, aproveitem o verão com bastante protetor solar e não esqueçam principalmente de ficar reaplicando, né? Principalmente depois que entrar nas piscinas, aí nas praias, de passar independente aí dessa questão do tempo. Muito obrigada, doutora. Até a próxima.